Olá, sejam bem-vindos. Hoje iremos fazer uma pequena revisão do conteúdo já visto. Iremos recordar sobre a entrada e saída de dados em Python, recordar também sobre os principais operadores e a divisão de um programa em subprogramas criando funções. Como sabemos, o computador ele é dividido em três partes principais, ou três operações principais. Nós temos sempre uma entrada de dados, um processamento e uma saída de dados. Falando em dispositivo de saída, nós temos a tela ou monitor como padrão. Então, quando falarmos de saída de dados, estamos falando de saída no monitor. Claro, existem outros tipos de dispositivos de saída, mas não trataremos sobre eles. Em Python, o comando para você imprimir uma saída de dados ou imprimir uma mensagem no monitor é o comando print. Já o dispositivo de entrada de dados padrão que vamos utilizar é o teclado. Temos também outros dispositivos como mouse, scanner, mesa ou câmera, mas nós não vamos tratar. Quando a gente falar de entrada de dados de um programa, nós vamos utilizar o comando input do Python e estamos acreditando que essa entrada será feita por um teclado. Como o Python é legal, ele já facilita a nossa vida. Em outras linguagens de programação, como o C, por exemplo, nós também temos comandos de saída de dados e comandos de entrada de dados. Mas o Python sabe que antes de fazer uma leitura pelo teclado, é preciso mandar uma mensagem ao usuário. Então, o comando de entrada de dados do Python, que é o input, ele já permite você mandar a mensagem direto, sem a necessidade de dois comandos. Já falando sobre a parte do processamento de dados, nós temos o processador do computador e temos a memória como dispositivo de armazenamento principal. O processador é um chip único dividido em duas partes, unidade de controle e unidade lógica aritmética. Na memória, nós vamos criar as nossas variáveis, que são espaços onde você armazena um dado de um determinado tipo. Você cria uma variável dando um nome, um identificador para a tua variável, seguido do sinal de igual e o conteúdo que ela deve armazenar. Você lê esse comando como a variável recebe o conteúdo. Por exemplo, a variável fator recebe o conteúdo 5, o número inteiro 5. A memória ela é dividida como uma tabela. Então, de um lado, você tem um endereço de memória, que vai dizer para o teu computador aonde é que está a informação que você quer, e do outro lado você tem o conteúdo que você está armazenando naqueles endereços de memória. É comum que uma variável ocupe vários endereços de memória, onde um endereço de memória é um byte apenas. Já a unidade lógica aritmética ela é responsável pelas operações matemáticas. Nós temos as operações principais, adição, subtração, multiplicação e divisão. Temos a divisão inteira, onde ela retorna apenas a parte inteira da divisão. Então, se você faz a divisão inteira de 5 por 2, ela vai retornar apenas o 2. Nós temos a exponenciação, já comum do dia a dia nosso, e nós temos o módulo, que é o resto da divisão inteira. Então, se você tem 5 mod 2, vai restar 1. Já os operadores lógicos, nós temos o ilógico, o ou lógico e o não lógico. E aqui nós temos a tabela verdade desses operadores. O i vai retornar verdadeiro apenas se ambos os operandos forem verdadeiros. O ou retorna verdadeiro se qualquer um dos operandos for verdadeiro. E o não, simplesmente, ele inverte o valor do operando. A unidade de controle ela define qual comando vai ser executado por vez. Quando nós temos um algoritmo, nós temos um conjunto de comandos que ele é executado um após o outro em uma determinada ordem. Então nós temos um início e após esse início nós temos uma execução sequencial de comandos até você chegar no final do programa. A essa estrutura nós dizemos que ela chama de estrutura sequencial, ou seja, cada comando é executado em uma ordem pré-definida. Dentro de um programa, dentro dessa estrutura sequencial, em determinado momento você pode precisar tomar uma decisão, decidir se você vai seguir por um caminho do algoritmo ou por outro caminho. E aí nós temos a estrutura condicional.
A estrutura condicional, você vem seguindo a execução do teu algoritmo até que você chega em uma determinada condição, uma pergunta que vai sempre ser respondida com sim ou não, verdadeiro ou falso. Se essa pergunta for respondida com sim, você segue um fluxo de dados, você segue um caminho do algoritmo. Se essa pergunta for respondida com não, você segue por outro caminho e continua a execução do teu programa. Por último, nós temos a estrutura de repetição. Essa estrutura é responsável por executar parte do teu código repetidas vezes. Então, da mesma forma que na condição você também tem a pergunta, mas ao invés de você seguir o fluxo adiante, você volta à execução do teu programa e enquanto essa condição aqui não for falsa, você continua voltando e executando um conjunto de comandos, até que essa condição vai ser falsa e você segue o fluxo normal. Então assim nós temos o princípio básico da computação. Se nós quisermos que o computador resolva qualquer problema, nós vamos necessariamente precisar de uma entrada de dados, de um algoritmo, que é um programa e uma linguagem de programação que o computador é capaz de executar, e ele vai produzir para a gente uma saída de dados, que é a informação para o usuário. Em termos de programação Python, nós temos a entrada de dados com input, nós temos um processamento que vai ser as operações que o computador vai resolver para a gente, o caminho do algoritmo que ele vai seguir, e vai nos gerar uma saída de dados. Os programas eles tendem a ser grandes. Você pode ter programas com alguns milhares de comandos. Então é uma boa prática de programação você dividir o teu programa em subprogramas que nós chamamos de funções. Essas funções podem ser com ou sem entrada de dados, ou seja, você precisa dizer alguma informação para a tua função fazer aquele processamento que ela precisa, e ela pode ou não te retornar algum dado. Foi realizado algum cálculo cujo resultado precisa ser devolvido para você. Então nós temos basicamente esses dois tipos de funções. Então, sobre a entrada de dados da função, nós temos funções sem entrada de dados, ou seja, ela não vai receber nenhum parâmetro, nenhum argumento na hora da chamada. Você simplesmente chama a função pelo seu nome e entre os parênteses você não precisa colocar nenhuma informação. Caso a tua função precise de entrada de dados, precise de argumentos, você vai passar esses valores entre os parênteses separando por vírgula. E na chamada da função, você diz qual é o valor que vai para cada uma dessas variáveis, que vai para cada um dos argumentos. Você também tem funções com retorno de dados ou sem retorno de dados. Sem retorno de dados, você simplesmente faz um print ou faz alguma operação que o teu algoritmo precisa. Já se a tua função precisar efetuar algum cálculo, resolver algum problema matemático, basicamente você vai fazer a operação matemática que é precisa, resolver o problema que você está precisando, e ela não vai precisar de input ou print. O dado necessário é recebido por parâmetro e ela retorna o cálculo ou o valor calculado com a palavra reservada return. Então, tudo que a função precisar, ela vai receber por parâmetro, por argumento. Se ela precisar de vários valores, você informa esses valores separados por vírgula. E depois que fizer a operação, que calcular o que ela precisa fazer, você retorna com a palavra reservada return. Você também pode retornar vários valores em uma função. Você faz isso separando os valores por vírgula. E quando você for receber esses valores, você também precisa informar as variáveis na mesma quantidade que são retornadas. Uma boa prática que você deve seguir é criar uma função principal com o nome de main. Essa função ela é responsável pelo teu bloco principal, pela parte principal do teu programa. É por ela que o teu programa deve começar e quando a função main terminar, também será o final do teu programa. No final, você vai utilizar essa expressão aqui, que ela é padrão para você seguir. Tá? Não precisa entender muito bem sobre ela agora, mas basicamente basta você colocar
if dunder name, esse double underline a gente pronuncia como dunder. Então, se o dunder name for igual a dunder main, você executa a função main. Quando você for criar uma função, prefira fazer uma função para realizar tarefas específicas do problema que você está resolvendo. No princípio, isso pode parecer trabalhoso, pode parecer desnecessário, mas acredite que esse trabalho inicial a mais vai valer a pena quando o teu programa estiver maior. Funções não devem usar input ou print, as funções que efetuam cálculos. A entrada de funções que fazem cálculos, você recebe por parâmetro e retorna com retorno. Então, essas funções elas não devem utilizar input e print. Já funções que não têm retorno, que você quer simplesmente fazer uma tarefa específica, normalmente você vai querer utilizar um print nela. Quem está começando em programação pode acreditar que ao escrever funções, teu código fica muito grande, fica maior, você acaba escrevendo mais sem necessidade. É um erro você pensar assim, tá bom? Então, quando o teu programa realmente crescer, quando você estiver fazendo programas sérios, maiores, você vai querer, com certeza, ter teu código organizado em funções. Também você não deve criar funções à toa. Como eu falei antes, você deve criar a função para realizar uma tarefa específica. Então evita também de criar uma função que faz tudo. Por exemplo, essa função percentual, ela está fazendo tanto a parte da entrada de dados, como o processamento, como a saída. E aí no final você simplesmente chama a tua função percentual como se fosse uma função principal. Isso aqui está errado? Tá não, mas está feio. Você não deve trabalhar dessa forma. O melhor é você criar a função para fazer exatamente aquilo que ela se propõe, aquilo que você está precisando, o cálculo, recebendo os valores por parâmetro e retornando o resultado. E no bloco principal, você coloca aqui a entrada de dados, chama a tua função para fazer o processamento e coloca a saída de dados. O melhor para ficar mais completo é você criar ainda a tua função main, que será o bloco principal do teu programa, chamando a função percentual e outras funções que você precisar. E no final do teu script, no final do teu programa, você coloca a declaração se dunder name for igual a dunder main, executa a tua função principal main.